O índice 500 subiu mais 20, mas o seu ganho real em reais foi de apenas mais 8. O que aconteceu aqui? É porque o valor do dólar em si caiu. Por exemplo, mesmo que seu salário suba 10, se a inflação for de 7, seu poder de compra real aumenta apenas 3? Significa que, embora as ações americanas estivessem fortes, você sofreu uma perda cambial, devido à queda no valor do dólar. Essa é a variável oculta que não aparece no gráfico. Hoje vamos ver exatamente o quanto essa taxa de câmbio impacta, como calcular e se realmente existe uma maneira de evitar isso. Digamos que você comprou a Apple na tela por 200 por ação. A taxa de câmbio na época era de R$ 5,00 por dólar. Preço de compra convertido em reais, 200 multiplicação R$ 5,00 igual R$ 1.000,00. Transação reconhecida valor real. 6 meses depois, a Apple subiu para 240. Isso é um ganho de mais 20 no gráfico. No entanto, a taxa de câmbio caiu para R$ 4,80 por dólar. Preço atual novamente em reais, 240 multiplicação R$ 4,80 igual R$ 1.152,00. O ganho real é de R$ 1.152,00. R$ 1.000,00 igual R$ 152,00, ou seja, apenas mais 15,2. Conclusão: mesmo que a ação tenha subido mais 20, a taxa de câmbio caiu e o retorno real acabou sendo reduzido. Historicamente, essas variações nos retornos devido a flutuações cambiais têm se repetido. Vamos ver um cenário ao investir 10.000 no índice 100 na tela. Cenário A: dólar forte, o índice subiu mais 15. Se a taxa de câmbio também se fortalecer de R$ 5,00 para R$ 5,50, o retorno total em reais é ações mais 15 mais câmbio mais 10 é aproximadamente igual a mais 26,5, real. 11.500 multiplicação 5,50 igual R$ 63.250,00 versus inicial R$ 50.000,00. Cenário B: dólar fraco, com o mesmo índice em mais 15, se a taxa de câmbio enfraquecer de R$ 5,00 para R$ 4,50, a taxa de câmbio cai e o retorno real diminui. Cálculo: 11.500 multiplicação 4,50 igual R$ 51.750,00, lucro de R$ 1.750,00. Cenário C: movimento inverso. E se o índice cair menos 10, mas a taxa de câmbio disparar de R$ 5,00 para R$ 5,80 em uma situação de dólar forte? Graças à alta do câmbio, o resultado final ainda pode ser positivo. 9.000 multiplicação 5,80 igual R$ 52.200,00. Essência: o retorno das ações e o retorno cambial funcionam separadamente. Um pode ajudar enquanto o outro atrapalha, e às vezes eles podem compensar um ao outro. Há boas e más notícias. Enquanto ações brasileiras têm suas regras específicas, investir em ativos no americano, como a NVDA mostrada na tela, envolve obrigações fiscais próprias. Especificamente se o ganho de capital na venda de ativos no exterior ultrapassar o limite de isenção vigente, o excedente fica sujeito à alíquota de imposto de renda, IR igual imposto sobre o lucro obtido ao vender o ativo. Exemplo prático: com lucro acima da isenção, calcula-se a alíquota sobre a diferença, gerando o imposto devido e o ganho líquido correspondente. Além disso, taxas operacionais e custos de corretagem ou câmbio são deduzidos conforme a instituição. Se o valor da venda for alto, os encargos operacionais são descontados imediatamente, diferente do cálculo do lucro líquido antes dos impostos. Exemplo composto: preço de compra de R$ 10.000,00, preço de venda de R$ 15.000,00 igual lucro bruto estimado de R$ 5.000,00. No entanto, considerando as taxas operacionais da corretora e a alíquota do imposto de renda apurada via DARF,
o valor líquido que realmente entra no seu bolso é menor, cujos valores exatos você confere na sua nota de corretagem e no portal ECAC da Receita Federal. Sinal de alerta nota: as regras tributárias apresentadas nesta aula seguem a legislação vigente, mas as leis fiscais podem mudar. Antes de investir de verdade, consulte sua corretora ou verifique as normas atualizadas da Receita Federal. O hedge cambial é uma estratégia de seguro para anular antecipadamente a perda quando a taxa de câmbio cai. Comparando com ficar exposto às variações do dólar sem hedge, é como firmar um compromisso antecipado de vender uma casa enquanto o preço dela está oscilando. O princípio é o seguinte: enquanto você mantém ações americanas como o SPY 500 na tela agora, você faz um contrato separado para definir antecipadamente a taxa de câmbio ao vender dólares no futuro. Isso é chamado de contrato a termo, forward contract, ou futuro de câmbio, currency futures. Exemplo prático: você comprou o US 50.000 em SPY e a taxa de câmbio atual é de R$ 5,00 por dólar, totalizando R$ 250.000. Nesse momento você firma um contrato antecipado para vender esses dólares daqui a 3 meses a R$ 5,00. Assim, mesmo que o valor do dólar caia, você consegue vender apenas pela taxa de câmbio que definiu, R$ 5,00. Simulação: digamos que daqui a 3 meses, o SPY subiu mais 10, mas a taxa de câmbio caiu para R$ 4,50. Sem hedge, US 55.000 multiplicação 4,50 igual R$ 247.500, prejuízo de R$ 2.500 em relação ao principal, ou ganho menor. Com hedge, usa-se a taxa do contrato US 55.000 multiplicação 5,00 igual R$ 275.000, lucro de R$ 25.000, perdas cambiais eliminadas. Resultado: você mantém quase todo o lucro das ações, mas daí elimina o risco cambial e o retorno total se torna mais previsível. O hedge cambial parece ótimo como um seguro, mas tem custo. A taxa do contrato de hedge varia conforme a corretora ou instituição financeira, mas como base atual, costuma ficar na faixa de 0,5 a 2 ao ano. Isso é refletido no preço do contrato a termo ou futuro dependendo da direção e da amplitude da variação cambial. Cálculo de custo prático: você comprou NVDA por US 30.000 na tela agora e pretende manter por 6 meses. Com um custo de hedge de 1 ao ano, 6 meses representam um custo de cerca de 0,5, cerca de US 150. Cenário A: prejuízo cambial, a NVDA subiu mais 12 mas a taxa de câmbio caiu menos 5, sem hedge, mais 12 5 igual a mais 7 de retorno total. Com hedge, mais 12 0,5 custo, igual a mais 11,5 de retorno total, perda cambial eliminada, pagando apenas o custo para obter o ganho. Cenário B: bônus cambial, a NVDA subiu mais 10 e o dólar se valorizou mais 8, sem hedge, mais 10 mais 8 igual a mais 18 de retorno total. Com hedge, mais 10 0,5 custo, igual a mais 9,5 de retorno total, você não aproveitou a alta do dólar e ainda pagou o custo. Ponto principal: o hedge cambial é um seguro para evitar a pior perda cambial, e não uma estratégia agressiva buscando o lucro máximo. Você deve avaliar o custo versus o benefício considerando o quanto é sensível ao risco cambial e até que ponto pode tolerá-lo. As 3 variáveis ocultas aprendidas hoje: variação do dólar igual impacto direto no resultado convertido. Impostos e custos operacionais fazem com que o lucro no gráfico seja diferente do valor líquido no bolso. O hedge é um seguro, custo anual, não uma estratégia de ganho. Tomada de decisão: se o plano de investimento for de longo prazo, a volatilidade cambial tende a se compensar com o tempo, tornando a necessidade de hedge menor. No entanto, isso varia conforme o perfil pessoal e o cenário de mercado. Se houver preocupação com grande variação cambial no curto prazo, o hedge deve ser avaliado. Checagem em 3 etapas: ao liquidar investimentos no exterior,
calcular na ordem ganho do ativo, variação cambial, dedução de impostos ajuda a reduzir a diferença entre o esperado e o real. Sinal de alerta aviso legal. Este conteúdo é puramente educacional e não constitui recomendação de investimento. Toda a responsabilidade é sua. Observe você mesmo os movimentos históricos de câmbio nos gráficos da corretora. Próximo, alocação de ativos entre mercado local e exterior. Obrigado.